Olá, queridas pessoas, vamos aqui a mais um vídeo neste canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu e ainda não assinou as notificações, por favor, clique aqui embaixo. Acho que é desse lado aqui, né? Clique aqui embaixo para assinar as notificações e se inscrever no canal para você receber quando tiver conteúdo novo aqui. Lembrando que eu comecei a movimentar essa plataforma e trazer vídeos para cá que não vão mais para o Instagram. No máximo eu coloco lá uma chamada para vocês virem aqui para o YouTube. Então, já se inscreve e já assinala as notificações. Então, hoje eu vim trazer para vocês um assunto que eu acho que eu até tive uma resistência para falar, porque vai ser incômodo hoje, tá? Venham dispostos e dispostas a pensar um pouquinho a respeito disso, além do que o senso comum já está dizendo na internet por um bom tempo. Esses dias me chamou a atenção, no movimento das minhas alunas, no curso de formação em constelação, que por sinal em janeiro eu vou abrir inscrição para a turma 6, que começa em fevereiro, mas saindo do jabá e vindo para o tema do vídeo, foi levantado lá a questão de se trabalhar o tal do merecimento. E aí essa palavra merecimento ela ficou encucada na minha cabeça. Eu fiquei quase que um dia inteiro pensando nessa história tão grande de merecimento que a gente tem trabalhado internamente para se sentir merecedor de coisas X, Y e Z. E aí, eu nem me lembrei, mas tinha surgido uma pergunta nas minhas caixinhas do Instagram e que eu dei uma resposta que foi uma resposta que veio e que partiu dali o pensamento que eu quero trazer para vocês hoje. A pessoa perguntou assim, Benito, como trabalhar o merecimento? Aí eu respondi, justificando este merecimento sendo útil ao mundo. E aí essa resposta chocou algumas pessoas, que são aquelas pessoas que buscam um tal merecimento sem ser justificado por algo que ela de fato fez. E aí, lembrando lá da constelação, daquilo que o Bert fala, eu me lembrei muito, me acompanhe, que é uma viagem doida de um monte de ponto para a gente chegar na conclusão. Aí, lembrando do que o Bert escreve nos livros dele, eu lembrei do que ele fala da herança, que a herança é algo que a gente recebe de forma imerecida. Por que que é imerecido? Porque nós, filhos, nós não fizemos nada de fato para construir aquela herança. Então, a gente recebe esta herança de graça. A gente recebe como um presente. E para que a gente consiga fazer algo de bom com ela, a gente precisa ter essa consciência de ser um recebimento imerecido. A gente precisa entrar em um lugar de extrema humildade para receber esta herança, para que a partir daí a gente consiga dar um bom direcionamento para ela, um direcionamento para o crescimento. E aí eu fiquei, a partir dessa visão do Bert, misturada com o que me falaram de merecimento ser uma questão, e junto com a resposta que eu dei para a pessoa lá no meu Instagram, eu comecei a pensar, eu estou quase chegando em uma conclusão, de que talvez exista um traço extremo da nossa arrogância dentro desse movimento intenso de querer se sentir merecedor daquilo que a gente possui. Percebam, lá no fundinho, como existe dentro de nós, quando a gente busca esse tal sentimento de merecimento, uma falta de humildade para assumir o nosso lugar de pequeno, de quem recebeu muito, sem de fato ter feito nada. Percebam, a gente recebeu a vida dos nossos pais também de forma imerecida. E por que foi de forma imerecida? Porque até então não tínhamos feito nada para receber algo tão grande quanto a vida. E aí, percebam uma coisa, quando a gente vai para esse lugar de me sinto merecedor, sem ter feito nada e ter recebido algo tão grande, a gente vai cada vez se legitimar mais em um lugar de não fazer nada, em um lugar de um merecimento injustificado, onde a gente vai ficar buscando, talvez,
ficar recebendo tudo do outro sem de fato doar nada para o outro. Aí é que a balança não vai fechar. Porque uma coisa é aquilo que a gente recebe dos nossos pais, a vida, uma coisa que a gente não paga. Ali sim vai ser imerecido. Só que depois que a gente cresce e se torna adulto, a gente vai precisar justificar o nosso merecimento por aquilo que a gente coloca no mundo. Aliás, mais ainda, talvez a gente tenha que entregar realmente mais, porque a gente já recebeu algo tão grande quanto a vida, que foi algo imerecido. E como é incômodo para algumas pessoas perceberem que recebeu algo tão grande sem merecer. E de fato precisa de um lugar de extrema humildade para assumir: poxa vida, eu recebi algo que eu não merecia. Só que ao mesmo tempo que você percebe e assume internamente: eu recebi algo de que eu não merecia, é que nasce a oportunidade da gente começar a se mobilizar diante do mundo que a gente vive, para a gente começar de fato a entregar algo a ele, a fazer por merecer internamente esse tudo o que a gente recebeu, que foi de forma imerecida, para que a gente realmente justifique tudo isso que a gente recebeu, para que a gente coloque tudo isso que a gente recebeu em direção ao mundo, em direção ao crescimento. Se a gente fica só em busca dessa sensação de merecimento injustificado, onde a gente não fez nada de fato para merecer, a gente vai caminhar para um lugar de paralisação. Porque é um lugar onde eu sinto que eu tenho muito direito, que eu mereço tudo, sendo que de fato eu não fiz nada. Aí a gente começa a jogar isso para as outras relações, que foi um dos exemplos que chegou na turma. Eu sinto que eu não mereço o amor de uma outra pessoa. E aí, de fato, a gente tem que se questionar: o que é que eu estou fazendo, de fato, para merecer este amor dessa outra pessoa? Se eu sou realmente alguém digno do amor dessa outra pessoa, o que eu faço por ela para receber o amor dela? Tem uma frase que eu escrevi aqui no livro que eu estou escrevendo sobre amor. Enquanto a gente não aprender a amar, dificilmente a gente vai ser objeto de amor de uma outra pessoa. Então percebe, a gente que precisa entrar neste movimento de doação primeiro, para que futuramente, posteriormente, a gente receba também. E isso acontece. A gente recebe quando a gente está doando verdadeiramente, genuinamente. A coisa não volta para a gente quando, primeiro, a gente está nutrindo uma falsa ideia na gente de um merecimento injustificado por algo que a gente não fez. E aí isso mantém a gente no lugar de criança e os outros não são nossos pais para darem coisas de graça para a gente. E em segundo lugar, esse retorno não vem quando a gente vai para a vida puramente atrás de uma troca, sem ter uma entrega genuína de amor para outra pessoa. Essa troca vai colocar a gente em um lugar falso, de não entrega real para o outro. É uma entrega que você está fazendo com os olhos no seu próprio umbigo. Essa entrega ela não é verdadeira. Ela não vai gerar o retorno que normalmente ela geraria se você se posicionar como alguém humilde que recebeu algo tão grande quanto a vida de forma imerecida e tem sim muito a entregar para o outro. E que, perceba aqui onde está uma outra chave desta questão, e que, por ser humilde, por saber que é pequeno e que recebeu algo tão grande de forma imerecida, você, além de entregar esse algo grande que você recebeu, você também compreende que precisa do outro para que a vida continue crescendo, continua crescendo. Então percebam, que viagem é essa da gente querer ser merecedor de algo sem a gente ter feito nada? A gente precisa assumir esse lugar da gente, que é um lugar, sim, imerecido. E isso não é feio.
Isso só é feio quando a gente não sabe ser humilde o suficiente para receber um presente. A gente, talvez, nessa dinâmica de ser grande, de dar conta de tudo, de não precisar de ninguém, a gente tenha fugido cada vez mais de um lugar de pequeno que a gente tem sim diante da vida. A gente recebe da vida muito mais do que a gente merece. E isso precisa ser visto para que a gente tenha, de fato, uma grande responsabilidade por tudo isso que a gente recebeu de forma imerecida e que a gente tenha uma responsabilidade de direcionar isso ao crescimento. A gente não tem um lugar arrogante e prepotente de que eu tenho o direito de receber tudo isso, eu mereço receber tudo isso e agora eu vou consumir tudo isso. Talvez por isso a gente viva tantos processos de pessoas sem sentido na vida, que não conseguem se colocar para fazer a vida crescer. E talvez por isso também a gente viva um processo onde a gente vê tanta gente incrustada no seu egoísmo, pensando no seu próprio umbigo e não contribuindo para o crescimento do outro. Pegue isso daí que você recebeu de forma imerecida, tome com humildade, se nutra de força de vida e passe de fato a entregar para o outro algo que vai fazer essa vida continuar a crescer. E também se abra para receber em troca em algum momento. Não tenha os olhos no que você vai receber em troca, mas se abra também a perceber que você também precisa do outro. E aí sim, a partir de uma entrega genuína de vida para o outro, a gente pode, enfim, receber também amor, se carregar ainda mais e crescer junto com a outra pessoa. O meu último curso, O Vencedor Não Anda Só, ele não teve esse nome à toa. A gente só cresce quando a gente anda junto, quando a gente se entrega para o outro e entende que a gente precisa do outro para crescer. Mas esse entendimento de que a gente precisa do outro para crescer precisa também de uma intensa humildade da gente, que começa quando a gente percebe que a gente recebeu uma vida de forma imerecida, que você não fez nada que justifique o recebimento de algo tão grande, e que é hora da gente pegar isso que a gente recebeu e justificar, doando a vida, justificar o recebimento de algo tão grande. E nada vai pagar, porque a gente não vai se igualar em tanto que a gente recebeu de graça. Espero que tenham compreendido até aqui. Ficou um vídeo até mais longo do que o normal, mas espero que tenham compreendido, que pensem um pouquinho aí na casa de vocês. Não tomem o que eu digo como verdade, mas questionem em vocês mesmos a respeito de tudo que eu disse para vocês. Tá certo? Até um próximo vídeo e já fui!